Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. E o tema de hoje é um tema que todos nós precisamos lidar. Todos nós lidamos com ele em algum momento da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida. Nós lidamos com a questão da enfermidade e do luto. Então, o tema dessa lição é na hora da enfermidade e luto. O que nós podemos aprender hoje a respeito da enfermidade, do luto, na ótica da palavra de Deus? Esse é o assunto da nossa lição da Escola Bíblica de hoje. Vamos orar. Senhor amado, nós louvamos, bendizemos o Teu santo nome, meu Deus, e pedimos que o Senhor continue a estender a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre toda a Tua igreja. Ó Espírito Santo, nos dirige agora neste assunto desta lição que estaremos estudando hoje, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para as verdades e os princípios da Tua palavra, que possamos, Senhor, receber instrução do Senhor de como lidar nesse momento de enfermidade, de luto, que acaba nos acometendo em algum momento das nossas vidas. Nós pedimos a Tua direção, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos que essa questão da enfermidade, do luto, era algo caro para Jesus. Era algo que Jesus ele tratava com muita atenção. O sofrimento das pessoas por uma questão de luto, o sofrimento das pessoas por uma questão de enfermidade. Nós vemos ali no velório de Lázaro, mesmo Jesus indo para lá com a missão de ressuscitar Lázaro, Jesus chorou ali naquele momento, ao ver a tristeza ali do coração das irmãs de Lázaro, Marta, Maria, e a Bíblia relata nesse momento a seguinte frase: Jesus chorou. Então, essa questão da enfermidade, do luto, é algo assim que o Senhor ele tem muita atenção para conosco. Mas daí o pensamento de que, por conta disso, Deus irá curar todas as enfermidades e não permitirá que ninguém morra antes dos 120 anos, né? Não é a realidade do agir de Deus. Vamos então examinar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Antes eu quero ler um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38. É uma passagem que relata uma situação que era comum no ministério de Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a seguir, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Jesus, então, lhe percorria as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas, que era a igreja na época, né, por assim dizer, era o local de oração, era o local de ensino da palavra, e ele ia lá ensinar na igreja, ou seja, na sinagoga, pregando o evangelho do reino, da salvação, e curando os enfermos, as enfermidades e as moléstias, e ele tinha grande compaixão das multidões. Entre os conflitos, irmãos, que nós vivenciamos, existem dois assuntos que temos maiores dificuldades em aceitar. O primeiro, irmãos, compreende corresponde às nossas enfermidades. Nós temos dificuldade de aceitar que o nosso corpo é frágil,
que nós vivemos, somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo, mas este corpo, embora o espírito renasceu em Cristo, esse corpo ainda é da velha natureza, é um corpo corruptível, sujeito a enfermidades e sujeito à morte física. Ele envelhece, ele quebra ossos, né? Está sujeito a pegar enfermidades diversas, sente dores e morre. Mas esse é um conflito, né? O nosso espírito está pronto, né, para a eternidade. Uma vez que entregamos nossa vida a Jesus, estamos andando na direção do Espírito Santo de Deus e na palavra do Senhor, o nosso espírito está pronto para a eternidade. Mas o nosso corpo ainda é um corpo carnal. É um corpo que está sujeito a várias tentações da carne e é um corpo que está sujeito às enfermidades e à morte física. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, isto, ou seja, este corpo que é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade. Essa palavra corrupção, ela tem o sentido original não de desvio de dinheiro, que é o que a gente usa no sentido mais moderno. A palavra corrupção, corruptível, está ligada ao conceito daquilo que se degenera, que se decompõe, que se desfaz, que apodrece. Então este corpo que é corruptível, ou seja, ele se degenera e ele, por fim, ele vai se desfazer, apodrecer, ele vai se revestir da incorruptibilidade, ou seja, de um corpo que não envelhece, que não se corrompe e que não morre. Mas até lá, né, nós lidamos com essa dupla realidade. E é difícil isso. É um grande conflito. Né, compreender as nossas enfermidades. Nós lutamos tanto quanto podemos para aliviar a dor das pessoas, a nossa própria dor. Né? A gente vê milhões, bilhões que se investem, as grandes companhias, empresas farmacêuticas, instituições de pesquisa, faculdades, universidades, governos, investem muito dinheiro em pesquisas para aliviar dores, para achar cura de enfermidades. Nós estamos vivendo aí a corrida pela vacina contra o coronavírus. São milhões, bilhões investidos nessa pesquisa, bilhões. Os pesquisadores na área da saúde são incansáveis na busca pela cura de doenças, pelo alívio de dores, da dor, seja por meio de medicamentos, seja por meio de novas técnicas de cirurgia. Agora, o outro evento que nós temos assim um conflito muito grande é com a morte. Não é à toa que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido pela raça humana é a morte física. 1 Coríntios 15, dos 54 ao 56, fala que o último inimigo a ser vencido será a morte. Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios 15, 54 a 56 diz: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou seja, o teu ferrão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas o último inimigo a ser vencido será a morte física, né? A morte do corpo. Quando, na volta de Jesus, que morreram em Cristo, ressuscitarem com o corpo glorificado e os que estiverem vivos forem transformados. Existe dificuldade em enfrentar esta realidade, porque o que a realidade nos impõe até o dia de hoje é que as pessoas adoecem e morrem. As pessoas envelhecem e morrem. Essa é a realidade. Quer sejam crentes, quer não sejam crentes. Elas envelhecem, morrem ou adoecem, morrem, sofrem um acidente e morrem.
é uma dificuldade de nós enfrentarmos essa realidade a respeito de nós mesmos, quando a gente começa a pensar para nós mesmos e também quando a gente pensa naqueles que são nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos chegados, nossa família, né? Ver que faz parte do curso natural a enfermidade e a morte. A Bíblia, né, ela nos mostra com clareza como crentes lidaram com a morte e com a enfermidade. De fato, para muitas enfermidades há cura, para outras tantas não. Agora, para a morte não há cura. Se chegar o momento, né, não tem como impedir a morte. Nós vemos em relatos bíblicos, o rei Ezequias, o Senhor lhe concedeu 15 anos a mais de vida. Lázaro mesmo foi ressuscitado depois de morrer, o filho da viúva de Naim também ressuscitou, Jesus ressuscitou, mas morreram de novo, né? Viveram por mais um breve tempo. Cristo, em seu ministério, ele tratou com seriedade tanto o enfermo como o enlutado. Esperamos que as enfermidades possam ser tratadas e os doentes curados. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração. E nós temos visto muitos enfermos sendo curados, graças a Deus, muitos. Seja pelo recurso que Deus tem provido através da medicina, seja de maneira sobrenatural, nós temos visto muitas pessoas, muitos enfermos sendo curados. Mas nem sempre ocorre assim. Nem sempre. Nem todos são curados. Aprendemos também que algumas enfermidades são consequências de pecados. Há enfermidades que são consequências de pecados. Outras, porém, têm diferentes causas e finalidades. Enfermidade que é consequência de pecado. Nós vemos, por exemplo, a pessoa ela pode ser acometida de uma cirrose hepática de tanto se embriagar. Uma enfermidade que foi consequência de pecado. Diretamente. Mas nem toda enfermidade, irmão, é consequência de pecado. Nós vemos assim doenças venéreas porque a pessoa tinha uma vida sexual promíscua. Foi consequência direta de pecado. Mas nem todas enfermidades é uma consequência direta do pecado da pessoa, mas da nossa condição de pecadores vivendo num mundo sujeito à morte, embora pecadores que já foram remidos e santificados pelo sangue de Jesus, espírito recriado, mas ainda vivemos num corpo carnal. Aprendemos também que algumas dessas enfermidades, então, têm diferentes causas e até diferentes finalidades. O que aconteceu, por exemplo, com um cego de Jerusalém, não o cego de Jericó, não é o Bartimeu, que é outro cego, o cego de Jerusalém. Nós vemos o relato lá em João 9,3, os discípulos pegaram esse cego e apresentaram até Jesus para que Jesus o curasse. E perguntaram para Jesus, Jesus, por que ele nasceu cego? Porque ele era cego de nascença. Ele nasceu cego porque os pais dele pecaram? Ou porque ele pecou? O porquê ele pecou nem fazia sentido essa pergunta, né? Se ele já nasceu cego. Mas Jesus falou, olha, essa enfermidade não é porque ele pecou, os pais dele pecaram, mas é para que se manifeste
nele, através dele, as obras de Deus. As obras de Deus. Irmãos, as obras de Deus se manifestou na vida daquele cego quando Jesus o curou. Mas a gente vê as obras de Deus se manifestando na vida de outros cegos quando eles não se deixam limitar por essa deficiência e eles se superam e eles realizam feitos que deixam a gente assim admirados, de boca aberta, e fala assim, se uma pessoa que tem a deficiência da visão consegue superar desafios e praticar feitos dessa magnitude, por que eu estou aqui reclamando, choramingando e murmurando? Então, muitas vezes Deus usa a enfermidade, a deficiência de algum para manifestar as obras de Deus de maneiras maravilhosas. Às vezes eu vejo alguns quadros pintados por pessoas que não têm as mãos, elas pintam com os pés. Muito melhor do que eu pinto com as mãos. Outra que pinta com a boca. Né? Então, por que essa pessoa perdeu, ficou sem a mão? Não. Deus manifesta a obra dele através de pessoas que têm enfermidades ou deficiências. Deus manifesta. Já no caso de Ana, Ana era estéril, a mãe do profeta Samuel. E ela conviveu com essa situação por muitos anos, com a esterilidade, desejando muito ter um filho. E chegou um momento em que ela foi curada, quando ela estava na casa do Senhor, ali diante do tabernáculo de Deus, orando, apresentando ao Senhor a sua causa, e o Senhor deu a ela uma palavra de fé pela boca do profeta, do sacerdote Eli, e ela creu, e a fé dela assim cresceu de uma maneira que ela confiou plenamente em Deus, a ponto de fazer um voto ousado ao Senhor, e ela cumpriu esse voto. Então aquela enfermidade que foi por um tempo na vida daquela mulher cumpriu um propósito de não só do milagre para a glória do Senhor, mas de uma edificação na fé dela, de tornar ela uma mulher ousada na fé, né? Uma mulher que tinha assim uma alegria que não dependia mais de qualquer circunstância adversa. Ela saiu dali, daquele momento de oração, confiante, em paz, alegre, quando Deus deu a ela aquilo que ela tanto pedia, ela cumpriu o voto dela. Às vezes a gente vê muitas pessoas, infelizmente a gente já viu isso, fazendo votos a Deus, diversos, votos diversos. Votos de estar com toda a família na igreja quando Deus der um carro, voto de ser dizimista e ofertante na obra missionária quando Deus proveu emprego, voto de se envolver na obra de Deus, entrar assim na obra, ser um líder de célula, estar no departamento infantil e se envolver, ajudar na mesa diaconal, assim, se Deus restaurar a saúde, e muitos, quando Deus cumpre o voto, eles esquecem, cumpre a bênção, eles esquecem do voto, infelizmente. Infelizmente, porque a Bíblia diz assim, que não se deve se precipitar em fazer um voto a Deus. Não se precipite, não fale sem pensar. Mas quando você fizer, cumpra. Porque a Bíblia diz de Deus não se zomba. Né? Então cumpra todos os teus votos que fizer o Senhor. Que isso é bênção nas nossas vidas. Irmãos, sobre a morte, nós podemos exemplificar a postura de José, por exemplo, quando seu pai Jacó chamou a si seus filhos, chamou José, e ele disse, olha, está chegando o tempo, né? Eu sinto que está chegando a hora do Senhor me recolher. José lhe demonstrou maturidade, ele,
com essa perda. Ele ficou tantos anos afastado do pai, quando finalmente reencontra o pai, né? E ele tem ali ainda algum tempo com o pai, alguns anos, não muitos, mas não passando muito tempo, o pai falece. E antes de falecer, o pai chamou. Mas José, ainda que quisesse estar ali mais tempo com seu pai, ele lidou bem com essa situação, com essa perda, né? E mesmo ele sendo governador do Egito, ele poderia falar assim: não, pai, não fala isso, eu sou governador, eu vou trazer os melhores médicos, né? E nós vamos tratar de você, você não vai morrer agora, você ainda vai viver muito. Não, irmãos, ele não falou nada disso, ele entendeu aquele momento, embora tenha sido difícil, todo momento de dar a Deus é difícil. Ele demonstrou que entendeu o ciclo da nossa vida. Quando o próprio José estava para morrer, ele chama a sua família, os seus filhos, os seus sobrinhos, né? Ele chama a sua parentela e ele fala o seguinte: olha, estou sentindo, está chegando o tempo de eu deixar essa terra, o Senhor vai me recolher e eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês embalsamem meu corpo, né? Acho que nem precisou pedir, porque já era prática no Egito ser embalsamadas as pessoas. Mas ele pediu o seguinte: vai chegar o tempo em que Deus vai visitar vocês na terra do Egito. E ele vai tirar vocês daqui e vai levar vocês de volta para a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, nosso pai. E quando esse tempo chegar, eu quero que vocês peguem os meus ossos, que eu já terei morrido, e vocês levem os meus ossos e sepultem os meus ossos na terra de Canaã. Eu não quero que os meus ossos permaneçam sepultados aqui. Eu quero que fiquem sepultados lá na terra que Deus prometeu a nós. E assim se cumpriu, irmão. 400 anos, 4 séculos depois, Deus manda Moisés, liberta o povo de Israel do Egito. E o que eles lembram de levar 4 séculos depois? Os ossos de José e sepultam em Canaã. Que benção, né? Então José, ele tinha esse entendimento de que havia uma finitude para esta vida aqui, mas que havia uma promessa de vida eterna, de ressurreição. E por conta da ressurreição, ele queria que, quando chegasse o momento da ressurreição, ele ressuscitasse lá na Terra Prometida e não lá no Egito. Irmãos, o que a enfermidade pode provocar? Nós podemos considerar 3 possibilidades que a enfermidade é capaz de produzir em uma pessoa. Tá? Primeiro, a enfermidade, ela pode ser curada. Amém? Primeira coisa, a enfermidade que me aflige, que me afligir, ou afligir você, ou alguém da sua família, primeira coisa que pode acontecer é a cura. E é essa a nossa expectativa, essa é a nossa oração, por isso buscamos o tratamento médico. Então, a cura poderá ocorrer de forma milagrosa ou por meio de recursos da medicina. Uma pessoa pode ser vítima de um câncer, está desenganada pelos médicos e Deus pode restaurar a saúde dela através da administração de um determinado medicamento, através de uma cirurgia ou através de um milagre. Deus pode curar da forma que Ele quiser. Então, a primeira realidade de uma enfermidade que nós precisamos entender e enxergar é a cura. Eu creio que quanto a isso, tranquilo. Ainda que, de repente, os recursos da medicina
sejam insuficientes, a cura ela ainda pode acontecer independentemente de medicina. Ou, apesar de estar sendo ministrado o medicamento, a cura pode ocorrer. Tudo é obra de Deus. O rei Ezequias havia sido informado pelo profeta de que iria morrer, mas essa foi apenas uma forma de Deus desenvolver a fé dele. Após a sua oração, está escrito que ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida. E Deus mandou ele fazer um remédio para colocar sobre a ferida que estava infeccionada. Ele ia morrer provavelmente de infecção generalizada, sepsemia. Ele tinha uma úlcera, não sabemos em que parte do corpo, que estava infeccionada, e provavelmente ele iria ter uma infecção generalizada e ia morrer. Foi o recado que Deus deu. Mas, como ele clamou ao Senhor, Deus falou, olha, vou te curar, daqui 3 dias você levanta desse leito. Não curou na hora não, irmãos. Curou 3 dias depois, veio a cura dele. E ainda usou um remédio, foi uma pasta de figos. Mandou o profeta dizer, prepara uma pasta de figos, põe sobre a úlcera, sobre a ferida. Em 3 dias você vai se levantar desse leito de enfermidade, Deus vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Milagre de Deus. Quem curou Ezequias foi a pasta de figos? Não, irmão, foi Deus. Por que Deus usou pasta de figos? Porque ele quis. Jesus curou um cego uma vez, passando saliva com terra no olho dele. Por que Jesus passou terra no olho? Quer dizer que terra com cuspe no olho cura a cegueira? Não. Foi o poder de Deus que curou. Mas por que Jesus quis passar aquilo ali? Meu Deus, ele é soberano. Outros cegos Jesus curou sem passar nada sobre os olhos deles, somente pela palavra. Então, a primeira realidade da enfermidade é a cura. A segunda realidade da enfermidade é que ela pode permanecer, pode não ser curada. Muitas pessoas associam o fato de ter uma doença crônica como falta de fé. Por exemplo, doenças crônicas como pressão alta, diabetes, ou alguma outra situação que causa dor nos tendões. E às vezes, irmãos, isso é associado à falta de fé. Nem sempre, irmãos, a permanência de uma doença é sinal de falta de fé ou de incredulidade. Às vezes é. Eu posso afirmar que às vezes pessoas não são curadas por falta de fé. Mas nem sempre é por falta de fé. Deus tem planos perfeitos e às vezes permite determinadas situações para tratar necessidades que nós desconhecemos. Novamente, podemos observar isso durante as lutas e sofrimentos de Jó. Jó passou por uma enfermidade longa, severa, e ninguém pode dizer que Jó não tinha fé. Jó tinha muita fé. Como Jó tinha fé, os amigos de Jó não puderam acusar ele de falta de fé. Mas tentavam convencer Jó de que a enfermidade dele era por causa dos pecados que ele tinha cometido sem se arrepender. Isso também não era verdade. Os amigos julgavam que ele estava sofrendo um castigo de Deus. A interpretação que faziam dos acontecimentos não era correta. Muitos acreditam que o espinho na carne mencionado por Paulo, lá em 2 Coríntios 12, estivesse relacionado com algum tipo de enfermidade. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios 12, a partir do 7. Paulo diz, e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim,
Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Aprendemos com esse testemunho de Paulo que ele investiu tempo para orar. Depois de ter orado por aquela situação, pelo espinho na carne, ele compreendeu que a vontade de Deus era que o espinho permanecesse, não era que fosse tirado. E finalmente ele entendeu que a sua comunhão com Deus e a experiência com a sua graça eram mais importantes do que o próprio espinho que o afligia. É interessante que ele sentiu prazer nas fraquezas. Ele diz: portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, por causa do amor de Cristo. E foi este amor que transformou sua fraqueza em força. O mesmo Deus que tratou com Paulo, ele trata conosco hoje. Às vezes, o Senhor não cura uma diabetes. E às vezes a gente fica pensando: mas por que ele não cura a diabetes numa pessoa? Se ele curou o câncer da outra. Irmãos, a propósito de Deus, muitas vezes é uma permissão de Deus. É algo que Deus está usando para tratar conosco. Assim como usou um espinho na carne para tratar com o seu apóstolo. E o apóstolo disse: para que eu não me ensoberbecesse. Então, a primeira questão que a gente considera em relação à enfermidade é que ela pode ser curada. A segunda é que ela pode permanecer e não ser curada. A terceira é que ela pode levar à morte. Pode levar à morte. Nós não lidamos muito bem com a realidade da morte. Apesar do Evangelho nos abrir a porta para uma esperança gloriosa, nunca tratamos bem essa condição humana, nunca, irmãos. Algumas pessoas reagem melhor que as outras numa situação de luto, mas, irmãos, ninguém lida da maneira tranquila com a situação. Ninguém. Por mais crente que seja. É uma situação muito difícil. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a eternidade. E o apóstolo Pedro, ele escreveu sua segunda carta consciente da proximidade da sua morte. 2 Pedro, capítulo 1. Com relação à própria morte, a gente acaba lidando, acho que melhor, do que com a morte de alguém muito próximo de nós. O apóstolo Pedro diz aqui, 2 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, aqui é 1 Pedro, perdão. 2 Pedro 1,14. E sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Pedro também já estava sentindo, estava chegando o tempo dele partir. Ele diz: em breve vou deixar esse tabernáculo, essa tenda, essa morada provisória do meu espírito. Como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, Jesus já tinha revelado para ele: Pedro, está chegando a hora, põe as coisas em ordem. Mas procurarei diligentemente em toda ocasião, depois da minha morte, que depois da minha morte tenha as lembranças dessas coisas. Aí Pedro falou assim: já que já vou morrer, deixa eu escrever aqui umas cartas. Ele escreveu 2 cartas à igreja, porque tem algumas coisas que eles não podem esquecer. Mas Pedro estava tranquilo.
Muitos anos antes dessa situação, Pedro foi preso junto com Tiago. Tiago foi morto no mesmo dia à espada. Pedro ficou trancado e ia ser morto no dia seguinte. E Pedro estava dormindo, tranquilo, quando um anjo abriu a porta do cárcere, soltou as algemas que prendiam Pedro e falou: Pedro, calça as sandálias nos pés, pega a sua capa e vem comigo. O Pedro calçou, pôs e foi, mas depois ele mesmo fala: eu achei que era uma visão, não achei que era verdade. Porque ele estava dormindo e ele ia ser morto no dia seguinte, mas ele estava tranquilo, porque ele sabia que ao deixar este mundo, esta vida terrena, ele iria estar direto com o Senhor Jesus. Apesar da morte de Pedro não ter sido fruto de enfermidade, vale considerar que ele aprendeu a lidar bem com a proximidade dela. Segundo a história, Pedro foi executado. Ele foi crucificado também. Pedro ensina que devemos nos preparar para esse evento ou aceitarmos a perda de alguém que amamos, inclusive quando for necessário enfrentar a morte por meio de muito sofrimento. Como foi o caso de Pedro. Foi uma morte por crucificação. Por que Pedro podia falar com naturalidade sobre o assunto? Por causa da sua intimidade com Cristo. Paulo fala ainda de forma mais profunda sobre a sua experiência da morte e sua expectativa da morte, demonstrando que partir e estar com Cristo era algo muito melhor. Lá em Filipenses 1:23, Paulo também já tinha uma sentença de morte sobre ele e ele estava preso e ele diz: olha, não estou preocupado, para mim o partir é infinitamente melhor. Agora, se Deus quer que eu ainda fique mais um tempo aqui para o bem de vocês, eu fico. Mas eu prefiro partir e estar com o Senhor. Esses testemunhos devem abrir o nosso entendimento para nos prepararmos e aceitarmos com mais resignação quando a vontade de Deus não for a cura de uma enfermidade, mas a morte. E como que a gente ajuda a pessoa que está passando por enfermidade ou por um luto, por ter perdido alguém próximo? A igreja ela ocupa um papel fundamental nas visitas e apoio às pessoas enfermas e enlutadas e seus familiares. Esse é o momento para mostrar cordialidade, ser cordial, empatia, tentar se colocar no lugar do outro, compaixão. Ouvir com atenção e compreender as necessidades. É assim que nós devemos agir. Ser cordiais, colocarmos-nos no lugar do outro, ter compaixão, ouvir com atenção e compreender as necessidades. Essa é a postura adequada. É também um tempo para dar encorajamento, encorajar as pessoas a reagir, a não se deixar abater, a prosseguir na sua caminhada, nos seus sonhos, nos seus projetos com Deus, levá-los a compreender lições espirituais com atitudes de amor e compartilhar o Evangelho caso a pessoa ou a família ainda não sejam salvos. Às vezes é a oportunidade até de pregar o Evangelho se a família não for crente. Com muita compaixão podemos aproveitar a sensibilidade que as pessoas apresentam nesse momento. É muito importante o cuidado que precisamos ter com as afirmações que fazemos. Às vezes, na ânsia de querer animar a pessoa, a gente pode se correr o risco de alguém fazer alguma declaração como se fosse uma palavra revelada por Deus, não sendo. Cuidado com as profetadas. É comum se fazer afirmações de curas e milagres por conta própria, sem a direção ou aprovação de Deus. Então, às vezes é comum a pessoa falar assim: não, até amanhã de manhã Deus vai tirar essa pessoa ali do leito de enfermidade. E de repente passou uma semana e Deus não tirou. Então, cuidado com as autodeclarações como se fosse palavra de Deus. Não é assim. Quando for palavra de Deus, ela se cumpre. E é para ser dita. Mas se é só o desejo do coração, seja sincero. Irmão, o desejo do meu coração e a minha oração
é para que amanhã tenha alta. Então vamos orar e vamos clamar por isso. E Deus pode ouvir o nosso clamor, pode ouvir a nossa oração e pode fazer essa obra em nome de Jesus. Quando são muitas as palavras, né, o pecado sempre está presente, né? Então cuidado, esteja sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Isso pode comprometer até a imagem do Evangelho se é feita afirmações para famílias que não são convertidas ainda. Devemos nos concentrar para falar do Evangelho. As palavras do justo dão sustento a muitos, conforme Provérbios 10, 21, e levam a encontrar esperança nas promessas e no amor de Deus. Devemos ensinar que as aflições do presente não podem se comparar com as bênçãos que no futuro desfrutaremos em Deus, conforme diz lá Romanos 8, 18. Tenho por mim, né, que a glória do futuro não se compara com as aflições do presente. Então, é importante ter consciência de que nem sempre temos respostas para os problemas enfrentados. Nem sempre temos, né? Mas que queremos mostrar nosso amor e solidariedade, seja indo ao hospital, seja na visita a alguém que perdeu uma pessoa querida, né? Irmãos, tem muitas situações que eu não tenho resposta. Não tem. Recentemente perdemos um amigo, né, uma pessoa muito querida, próxima, e na igreja de enfermidade. E qual é a resposta? Eu não sei. Eu sei que foi a vontade de Deus recolhê-lo. E qual é a certeza que eu tenho? Ele estava preparado para ir. Glória a Deus por isso, né? Então, estava na igreja, em comunhão com os irmãos, com o ministério que Deus havia dado para ele. Por um tempo esteve apartado desse ministério, mas estava perfeitamente exercendo seu ministério. Então, assim, estava preparado. Por que Deus quis chamar nesse momento? Eu não sei, né? Eu só sei que Deus é soberano. E eu sei que nosso irmão que partiu há pouco tempo, ele está com o Senhor em paz. E vai chegar o tempo que estaremos lá. Nem sempre, irmão, nós temos as respostas para as questões. Mas o que eu posso fazer? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou nem visitar o irmão ou a irmã porque eu não sei o que falar. Não, a gente muitas vezes não sabe mesmo o que falar, na maioria das vezes. O que a gente pode fazer, irmão, nesse momento, é mostrar o nosso amor e solidariedade, né? Simplesmente isso. Ouvindo, ter uma atitude de compaixão, compreendendo, estar ali junto, né? Orar pela família, orar pelas pessoas. Esse é o nosso papel. É necessário que entendamos que existe diferença de pessoa para pessoa no tempo de recuperação de um luto. E que para alguns, né, pode ser que a pessoa ela fique enlutada muitos anos, né? E eu tenho um amigo que quando ele perdeu o pai já estava por volta dos 90 anos. Mas ele demorou mais de um ano para conseguir superar o luto, né? Porque todas as vezes que eu encontrava esse meu amigo, ele falava do pai. Era o primeiro assunto. Durante mais ou menos um ano. Então, depois disso, já vimos que os assuntos eram outros, tal. Ele até hoje guarda muito carinho pelo pai, mas era sempre o pai, assim, com dor no coração. Então, assim, foi um processo de um pouco mais de um ano para superar, né? Embora o pai já estava em idade avançada, embora o pai já vinha enfermo, então a família já estava preparada para a partida, mesmo assim demorou para superar. Outros demoram mais, outros demoram menos. Cada pessoa lida com essa questão de um jeito. Então, mas exige-se um tempo, é preciso um tempo. Nesses casos, a participação da igreja pode fazer grande diferença. O fato da pessoa estar na igreja, estar inserida no corpo de Cristo, estar congregando,
comunhão com os irmãos, isso ajuda muito ao processo de cura, né, de superação do luto. E aí fica aquela parte da lembrança que traz assim uma saudade, mas não aquela saudade de sofrimento, mas de esperança, de alegria de poder encontrar novamente com seu ente querido. O Evangelho tem poder para a cura. Ele tem. Em seu ministério, Jesus deu tanta importância à assistência aos enfermos que praticamente 1/5 do Evangelho é dedicado ao tema de cura. Nós temos muitos milagres de cura nos Evangelhos e a Bíblia, o Evangelho de João diz, olha, Jesus curou muitas pessoas e se a gente fosse escrever tudo aqui que a gente viu, né, eu não sei se teria papel, né? É mais ou menos isso que ele quis dizer. Não sei quantos livros precisariam ser escritos, mas os que foram escritos foi para que você saiba que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, não foram relatados nem 10% dos milagres que Jesus fez, mas foram muitos já relatados. Isso mostra que Jesus dava muita importância a essa questão e ele delegou também autoridade aos discípulos para curar enfermos, expulsar demônios. É importante acreditar que Deus tem poder para curar enfermos e doenças, mesmo aquelas que do ponto de vista da medicina não tem solução. Nós precisamos crer nisso e entender que muitas vão ser curadas, algumas não, mas de acordo com a presciência e a vontade do Senhor. No entanto, cabe a nós exercermos a fé para a cura e confiarmos na resposta do Senhor. Entendamos que enquanto existe a vida, é possível Deus ser engrandecido com milagre. Tenhamos em mente que Deus é soberano e que suas decisões prevalecem. O fato dele não realizar, às vezes, o que pedimos, não diminui ele como Deus. Tá? Porque a Bíblia diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive uma cura. A ele, ao nosso Deus, seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que é importante entender que Deus nos trata individualmente. Cada pessoa Deus trata de uma forma diferente. Deus não faz acepções de pessoas. Deus ama a todos igualmente. A mesma graça que está disponível para um está disponível para outro. Mas a forma de tratamento é diferente. É diferente. Você pega a parábola do filho pródigo. Haviam 2 irmãos. Então, como que foi o relacionamento do filho mais novo com o pai e como foi o relacionamento do filho mais velho com o pai? Totalmente diferentes. Mas o pai não amava os 2 igual? Sim. Mas a forma de tratar, de relacionar, o pai tratava com o filho mais novo de acordo com a atitude do filho mais novo. E o pai tratava com o filho mais velho de acordo com a atitude do filho mais velho. O que estava disponível para um estava disponível para outro. O que um recebeu não foi o mesmo que o outro recebeu, embora estivesse disponível a todos. A maneira como Deus nos trata é individual. Individual. O fato de uma pessoa ter sido curada não significa que Deus fará o mesmo conosco, nem que Ele nos ama mais ou menos do que ela, nem ainda que nós temos mais ou menos fé necessariamente. Ele é Deus, todo-poderoso e soberano, Ele é a fonte da vida. Cabe a nós, como igreja, aprender a dar assistência aos que estão necessitados. Nunca fazer o que os amigos de Jó fizeram, né? Quando vai consolar alguém enfermo, tentar colocar culpa e acusação. Né? Fizeram, né, logo após a primeira semana de visita ali para Jó. Né? Mas nós precisamos ter sempre uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, palavra de carinho, palavra de compreensão, sempre ter a oração junta, o clamor junto e exercitar a fé um do outro ali para alcançarmos a cura, a graça e a provisão de Deus.
E eu quero encerrar orando, caso haja alguém enfermo que está assistindo agora esta aula, ore com fé, né? Ore pela cura. Talvez não seja você, seja alguém da sua casa. Ore por ele, ore por ela. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que nos salva, mas o Senhor também é o Deus que nos cura. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade que tem afligido vidas que estão assistindo esta aula hoje, que estão ouvindo agora esta oração. Enfermidade que tem sido causada por opressão, por espírito maligno. Eu expulso agora e ordeno que saia todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Meu Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, para que o Senhor opere cura por qualquer enfermidade que seja causado por vírus, por bactéria, por outra situação, Senhor, de mau funcionamento do corpo. Meu Deus, restaura a saúde daqueles que passaram por cirurgia, que estão se recuperando de algum acidente. Em nome de Jesus eu te peço, dá saúde e graça ao presbítero Valdir, meu Deus, ao irmão Márcio que está hospitalizado, a dona Olga que passou por cirurgia, a Rejane, meu Deus, também passou por cirurgia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti, para aqueles que têm passado por tratamentos prolongados. Meu Deus, o Senhor é o que pode curar também doenças crônicas, como diabetes, pressão alta. Em nome de Jesus, Senhor, opera, que o Teu nome seja glorificado nestas curas, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Pedimos ainda que abençoe-nos, meu Deus, que na segunda-feira, dia 7 de setembro, nós possamos estar realizando o batismo ali na Chácara Chantilly às 2 horas da tarde. Que o Senhor ordene bênção sobre a vida dos irmãos que estarão descendo as águas do batismo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus seja contigo e com a tua casa.